Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios 1, 19 e 20. Marcos capítulo 16 diz: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A gente discute qualquer assunto que você quiser, inclusive terra plana, que nunca foi o teu assunto. Aí você entrou nessa treta aí porque você tá chateado comigo, porque eu falei da tua treta do fim do mundo lá com o Afonso, negócio de 5 anos, 50 anos. Reitero a minha posição. Para mim, o mundo ele não vai acabar nem daqui a 5 anos, nem daqui a 50, nem daqui a 1.000, 300.000, nem daqui a 1 bilhão de anos, porque geração vai e geração vem. A Terra permanece para sempre. A Terra nunca será destruída. Ela pode até passar por uma restauração, mas restauração não significa destruição.
Ah, tem a fala do Rômulo ainda, a meu respeito. São os apóstolos da divindade. Os apóstolos da Aí o Rômulo dá uma espiritualizada na questão, né? Eu abandonei o movimento da Terra plana e tá me chamando de apóstata. Como se... Isso aí é aquele contexto do cristão que abandona o cristianismo. O cristão, o cara que crê em Deus que abandona, ele vira um ateu, por exemplo, ele não crê mais em Deus. Então, eu continuo crendo em Deus e ainda continuo crendo em Jesus. Continuando. Bem, meus irmãos, eu falando sobre essa mensagem, a qual eu estou trazendo para vocês hoje, de tanta dissensão, de tanta divisão que há dentro da igreja, né, de um corpo de Cristo, que é o povo, que são as pessoas. A palavra diz que nós estamos ligados em Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. Mas Jesus também diz que nós sendo os galhos da videira, o galho que não produz o fruto verdadeiro, ele será cortado e lançado no fogo. Então, elas estão ligadas em Cristo. Essas igrejas, esse povo, essas pessoas que fazem parte do corpo da igreja de Cristo, estão ligadas em Cristo. É como eu disse, o galho está ligado à videira. A videira é Jesus. Mas o galho que não produziu fruto, diz a palavra, será cortado e lançado no inferno. Está ligada, mas vai ser cortado. Se não produzir a verdade, o fruto da verdade, da justiça de Deus, vai ser cortado e lançado no fogo. E sobre isso eu estava falando sobre essa situação de que eu vejo hoje, nos dias de hoje, pessoas que se perderam mediante a verdade de Deus, como o Dr. Afonso, do canal Ciência de Verdade. Totalmente se perdeu totalmente. Ele era um cara que fazia como o Davi, do Carone Sobrenatural, e outros canais que eu conheço, que liberavam seus vídeos. Pode usar, não tem problema. Se você levar um strike pelo que eu falei, o problema é teu. Dr. Afonso, do Ciência de Verdade, fez isso. Mas ultimamente ele se desviou da verdade, se voltando ao judaísmo e muitas heresias. Dr. Afonso deu nos strike num pequeno trecho que eu coloquei da palavra dele, falando dos ensinos que ele dá. Eu não distorci e não aumentei, mas só coloquei o que ele falou. E ele nos deu strike. Tudo bem, não tem problema. Estamos acostumados a levar strike. Só que isso é para você ver como que pelos frutos conhecereis. Eu nunca dei strike em ninguém. Nunca requeri sequer um direito nos meus vídeos, do nosso canal, que tinha lá 100 e poucos mil inscritos. Nunca. Rômulo Marasquim usava nossos vídeos, usou meus vídeos que eu editei, e ainda ganhava dinheiro porque era monetizado. Nosso canal nunca foi monetizado. Então, aí tem o Ciência de Verdade, do Dr. Afonso, que se corrompeu, se perdeu totalmente. Se você vê o que ele fala nos últimos vídeos, agora, o direito de homem tem várias mulheres, ele distorce toda a palavra. Tem que guardar o sábado, não pode comer isso, comer aquilo, ele distorce toda a mensagem. Aí você vai lá pro Rômulo Marasquim, que eu gostava muito. Tem um certo apreço por ele, mas também desviou. Agora é só predestinação, predestinação, predestinação. Pessoas que eu conheci que até se desviaram por ouvir essas mensagens. Porque uma vez predestinado e salvo, então salvo uma vez, a pessoa dizia, se eu sou salvo, sou predestinado à salvação, então eu não peco mais. Isso eu ouvi com meus ouvidos, conversando com a pessoa face a face. A pessoa falou para mim, viu, irmão João, eu acho que eu não sou salvo. Eu falei, mas por que você está pensando isso? Porque eu acredito na predestinação, e se eu sou predestinado à salvação, então eu não vou pecar mais. Eu falei, está errado, meu irmão, não é assim. Não é verdade isso que eles falam. A palavra diz que aquele que diz que não peca, já está pecando. Então, isso não é verdade. A palavra diz que nós somos levados ao matadouro todos os dias. Que nós lavamos
as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Tanto que diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavam, então quer dizer, estão lavando, né? Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, quando é recebido no céu. Então, bem-aventurado é você que ora, clama. A palavra diz, filhinhos, lá em João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, ele sabe que nós pecamos, hoje cabe dizer, aquele que diz que não peca já está pecando. Mas a palavra diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabendo que nós pecamos, o apóstolo ali ensina a nós a dizer que nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembre-se que vós tem um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado que nos defende, que pagou a conta de nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, sendo esbofeteado, sendo moído pelas nossas transgressões, como está lá no livro de Isaías. Então, meus irmãos, eu não posso trazer o judaísmo dentro do meu conceito cristão, o qual eu ponho um templo acima de Deus. O templo físico, a Assembleia de Deus, a quadrangular, a congregação, enfim, são milhares. Eu não posso. Mas eu posso trazer a você e dizer para você que você, nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A palavra diz que Deus não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa, como eles pregam e ensinam na teologia da prosperidade. Vós sois o templo do Espírito Santo, diz a palavra. O Senhor habita em você. E se você destruir o templo que pertence a Deus, que é você então será destruído no dia do juízo. A tua alma será lançado ao julgamento, ao inferno, ou será lançado ao inferno pós-julgamento. Então, meus irmãos, esses textos e contextos nos trazem a revelação divina, espiritual, do Espírito Santo, que nos ensinam são coisas básicas, mas grandíssimas, para que possa dirigir o nosso caminhar diante da salvação e diante do Senhor. Aí vem a esses que distorcem a mensagem com o judaísmo, com predestinação, e vai discorrendo. Aí vem aqueles que usam do canal ou dos canais do YouTube para criar teorias e teorias mirabolantes. Teorias, eles começam até mesmo no espírito, mas na verdade se deixam enganar por agora outras falácias ou fábulas. Um de exemplo também quero citar, eu citei Dr. Afonso, que se perdeu, eu estou aqui mostrando para você Dr. Afonso, que se perdeu, Dr. Afonso do canal Ciência de Verdade, do Rômulo Marasquim, que também acho, na minha visão, que se perdeu, porque quando você pega assim, põe a tapa do burro aqui, e só aquela direção está certa, então, e não tem mansidão, não tem o Espírito Santo para te dirigir com mansidão e aceitar a controvérsia, na verdade, entendeu? Então, vindo nesse contexto, esse texto, eu estou fazendo como se diz, uma crítica construtiva. E um outro canal também que eu assistia há muito tempos atrás e gostava também, do Inteligência Natural. Inteligência Natural, se eu não me engano, é o Inteligência Natural, que é do canal do Leandro. Ele falava, ele era, segundo ele, um terraplanista. E como a gente vê que, às vezes, quando a pessoa fica no meio termo, não é quente e não é frio, né? Mas é morno, vomitar-te-ei, diz o Senhor. Essa é a palavra verdade. Essa é a verdadeira palavra. Se não és quente e nem frio, é morno, vomitar-te-ei. E então eu vejo muitos que estão assim dentro das plataformas do YouTube. E eu acabei vendo isso também no canal do Leandro, Inteligência Natural, o qual falava muito de Deus, não sei o que, e granjeou muito dinheiro pedindo, né, ajuda às suas vaquinhas para fazer as viagens. E 6 anos, então, o Leandro trabalhou divulgando Terra plana. Agora eu digo para você, vai me fazer salvo se eu acreditar que a Terra é plana? Não. Vai me fazer salvo se eu acreditar que a Terra é uma bola giratória? Vai me fazer salvo se eu acreditar? Não. O que me leva à salvação é crer no Senhor Jesus.
O que me leva a acreditar na palavra do Senhor que está escrito. Eu até digo assim muitas das vezes, e uma vez o pastor Hernani Santos, ele disse uma palavra que eu guardei e ficou gravado no meu coração. Peguei para mim uma coisa boa. A Bíblia é uma questão de fé. E Deus parou o sol lá com Josué, Deus abriu o mar vermelho e tantos milhares de milagres. A palavra relata que se fosse para escrever todos os escritos que Deus fez, que Jesus fez, não teria livro que conteria tudo para escrever. Então, se nós cremos que Deus abriu o mar vermelho, nós cremos que o Senhor Deus criou os céus e a terra, nós cremos nessas maravilhas. Se a palavra de Deus dissesse, como disse o Hernani Santos, se a palavra dissesse que um lambari, um peixinho minúsculo, um lambarizinho engoliu Jonas, se a palavra de Deus dissesse, eu pela fé, eu acreditaria. E é verdade, é uma analogia, é uma comparação muito interessante. Porque o mundo que nós não compreendemos é aquilo que eu li lá no começo da palavra, que eu li lá, Deuteronômio 29, 29, que diz que as coisas reveladas, olha só, as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. As coisas encobertas pertencem a Ele, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos toda a palavra desta lei. Então as coisas que nós não compreendemos, que são ocultas, pertencem a Deus, pertencem a Deus, que é o nosso Deus e Criador. Agora as reveladas, que é a palavra, a lei, que é a boa nova, arrependei-vos, deixai de seu pecado, aceite o convite de Jesus, se batize, seja cristão, faça a Santa Ceia, tome de testemunha a Santa Ceia que realmente você crê que Jesus é uma questão de fé. São palavras espirituais, mas as pessoas não compreendem isso. E com isso o que aconteceu? O Leandro do canal Inteligência Natural acabou virando um herético. Ele diz que, não, ele acredita agora, depois de 6 anos, que a Terra é plana. Qual faz a diferença de crer que a Terra é plana ou que a Terra é bola? Nenhuma. Não muda nada. Se ela é plana, se ela é redonda, não vai influir em nada na nossa fé diante do Senhor. Agora, influi-se quando você começa a usar desse pretexto, ou desse texto de falar de terra plana, de terra bola, e daí começa a distorcer a mensagem. Como o Leandro disse, e se eu puder eu deixo um pedaço que ele falou. Ele disse que não, que o mundo não vai acabar. Isso é heresia. Um dia a gente discute qualquer assunto que você quiser, inclusive terra plana, que nunca foi o teu assunto. Aí você entrou nessa treta aí porque você tá chateado comigo, porque eu falei da tua treta do fim do mundo lá com o Afonso. Negócio de 5 anos, 50 anos. Reitero a minha posição. Para mim, o mundo ele não vai acabar nem daqui a 5 anos, nem daqui a 50, nem daqui a 1.000, 300 mil, nem daqui a 1 bilhão de anos. Porque geração vai e geração vem. A Terra permanece para sempre. A Terra nunca será destruída. Ela pode até passar por uma restauração, mas restauração não significa destruição, tá? Então, o Humberto a querer no fenômeno do sol da meia-noite, mas ele tá tentando salvar a Terra plana, mesmo com a existência desse fenômeno. E é aí que eu vou explicar algumas coisas aqui pro Humberto Voltz, tá? A palavra diz, o apóstolo Pedro diz que a terra está reservada para o dia do grande fogo. Então ele está despregando uma mensagem, então ele está se pondo acima do apóstolo Pedro, do que está imortalizado na Escritura. Ele diz que não acredita, que a terra vai se renovando, que as pessoas vão nascendo e vão morrendo, que a terra nunca vai se acabar. Então ele está sendo herético, criando uma heresia, criando um ensino, e ele está errando. Por quê? Porque se deixou envolver com o sistema desse mundo, com as coisas desse mundo, e não com a vida espiritual, o qual dá para nós entendimento de crermos que não importa se a terra é redonda, se a terra é uma bola, se a terra é plana. Eu creio de uma forma e não vai me mudar, não vou ficar mais rico, não vou ficar mais pobre, não vou para o céu, não vou para o inferno se a terra é plana. São coisas ocultadas, pertencem a Deus. A Deus. A ciência ensina, a ciência de Darwin, a ciência do evolucionismo ensina que nós viemos do macaco. E isso confronta as escrituras 100%.
confronta dizendo que o homem vive do macaco, quanto que Deus diz: eu criei o homem, a minha imagem e semelhança. Agora, eu me volto a acreditar na ciência do mal, porque tem duas ciências, a do bem e a do mal. O homem pegou do mal, não pegou do bem. Tanto que Deus não deixou o homem comer da ciência do bem. Tinha duas árvores no jardim. O homem comeu da ciência do mal, só que só atuou a ciência do mal, não do bem. E o Senhor ainda diz: não deixe que coma da ciência do bem, né? Para que eles vão ser eternos, não vão morrer mais. Pensa o homem eternamente fazendo mal. Para Deus nada é impossível. Deus podia mudar alguma coisa, sim, claro, mas como vai fazer agora, na eliminação de toda a humanidade, o fim do mundo, novos céus e nova terra. Então, quando o Leandro do canal Inteligência Natural fala que o mundo não vai acabar, acaba para quem morre, ele está cometendo uma heresia e está se confrontando a Deus. Está se voltando contra a palavra. E isso tem um peso, e esse peso é maldição. A palavra diz que se aquele que acrescentar alguma coisa, eu acrescentarei as pragas que estão nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa, eu vou tirar da árvore da vida. Vai tirar a salvação. Então, meu irmão, tome muito cuidado, Leandro do canal Inteligente Natural, que está se deixando levar por esse engano. Eu digo a vocês, meus irmãos, que vocês são conhecedores da mensagem. Prega o arroz e feijão. O que eu quero dizer, o trivial, o necessário, que é arrepender-vos, creia em Cristo Jesus e viva a vida, viva a lei, viva o que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui, ó. Sigamos todas as palavras. Devemos seguir para que sigamos toda a palavra de Deus e sua lei. É isso, é para isso que nós fomos chamados. Que o ovo natural que nós conhecemos não tem pelo. O ovo da galinha, naturalmente, não tem pelo. Ele é lisinho, ele tem aquela cerâmica ali que protege ele, e ele é daquele jeito que Deus fez. Não queira, não, o ovo tem que ter pelo. Então as pessoas muitas vezes estão procurando coisas que são encobertas a elas, pertencem ao nosso Deus. Mas o que Deus recomenda é que nós sigamos, obedeçamos a sua palavra e sua lei, que é revelada para nós e nossos filhos. Amém, meus amados? Essa é uma palavra de reflexão que eu deixo para vocês, trazendo esse texto e contexto de versículos e da história do Dr. Afonso que se perdeu, do Rômulo Marasquim que se perdeu, e agora do Leandro, que eu vi um vídeo dele ontem, que ele diz que acredita que a Terra agora, 6 anos acreditava que a Terra era plana e trabalhou em cima disso, doutrinando. Agora ele diz que não, agora vai doutrinar mais de 3 mil vídeos dizendo que não, a Terra realmente é a Terra bola. Tem alguma importância nisso, de ser plana ou bola? Não. O problema desse vídeo que eu assisti foi que ele disse que o mundo acaba para quem morre, que a Terra vai se renovando. E com isso, ele pregando isso, dizendo que o mundo não vai se acabar, que o mundo vai ser sempre 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, nunca vai acabar. Ele acaba criando uma heresia, confrontando as escrituras e sendo um apóstata. Ele apostatou da fé, abandonando o verdadeiro evangelho. Agora distorce a mensagem do Senhor para validar a sua tese. Tem a fala do Rômulo ainda, a meu respeito. São os apóstatas de verdade, pessoal. Os apóstatas de verdade. Não dá. Aí o Rômulo dá uma espiritualizada na questão, né? Eu abandonei o movimento da Terra plana, ele tá me chamando de apóstata. Como se... Isso aí é aquele contexto do cristão que abandona o cristianismo. O cristão, o cara que crê em Deus que abandona, ele vira um ateu, por exemplo, ele não crê mais em Deus. Não, eu continuo crendo em Deus e ainda continuo crendo em Jesus. Um dia a gente discute qualquer assunto que você quiser, inclusive terra plana, que nunca foi o teu assunto. Aí você entrou nessa treta aí porque você tá chateado comigo, porque eu falei da tua treta do fim do mundo lá com o Afonso. Negócio de 5 anos, 50 anos. Reitero a minha posição. Para mim, o mundo ele não vai acabar nem daqui a 5 anos, nem daqui a 50, nem daqui a 1.000, 300 mil, nem daqui a 1 bilhão de anos. Porque geração vai e geração vem. A Terra permanece para sempre. A Terra
nunca será destruída. Ela pode até passar por uma restauração. Não, era plano, agora é bola, mas então é bola e é assim mesmo, então o mundo não vai se acabar, irmãos, eu sou cristão, mas o mundo não vai se acabar, o mundo vai durar, o mundo vai se renovando. Isso é uma falácia, isso é um engano, isso é uma fake news contra as escrituras. Respeito, no sentido da sua fala, respeito, não devo agravá-lo? Não, mas ao que a palavra diz, que se, eu torno a frisar, se nós tirarmos qualquer coisa, se quer um pingo da letra I, o Senhor vai tirar da árvore da vida da nossa salvação. E se você acrescentar qualquer coisa fora da escritura, eu acrescentarei as pragas que estão nesse livro, que estão na escritura, diz o Senhor. Isso aí é uma promessa do Senhor. E o Senhor diz, eu velo pela minha palavra. Eu cuido para que ela se cumpra e não torne para mim vazia. Então tome muito cuidado aí, Doutor Afonso, do Ciência de Verdade. Tome cuidado aí, Rômulo Marasquim. Tome muito cuidado aí, Leandro do canal Ciência Natural. Ok? Então essa é a mensagem que eu deixo a vocês, a todos aqueles que vinham ouvir essa mensagem. Venham refutar esses homens que começaram no espírito e terminaram na carne. Acontece. Tem pessoas que começam no espírito e terminam na carne. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar e vigiar, pois o vosso adversário está de redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. A palavra diz, sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?